nós vamos começar a falar de renúncia. E não dá para falar de renúncia sem nos lembrarmos de Abraão. Não é, né? Como vamos falar se não lembrar deles? Então vamos lá em Gênesis capítulo 12, amados, por favor. Gênesis capítulo 12. Verso de número 1. Gênesis 12. Amém? Todos acharam? Às vezes o pessoal pergunta, você fala, não, está depois do índice, viu? É só olhar lá aqui, né? Gênesis 12. Todos acharam, irmãos? Alguém pode ler para nós em voz altiva o verso 1? Amém? O Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Aqui o Senhor não está dizendo para Abraão, sai da sua cidade, sai da sua família, abandona. O Senhor está falando, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para uma terra onde eu vou mostrar para você ainda. A palavra diz que Abraão foi, diz que ele saiu, diz que ele seguiu aquele caminho. E nós precisamos começar a pensar assim, isso é renúncia. Ele saiu, então imagina você tendo que sair da sua família, sair da sua cidade, sair da tua terra, da tua parentela e ir para algum lugar. Está dando para entender? Simplesmente saiu e foi. Porém, quando nós aceitamos Jesus, nós saímos do mundo, nós temos que renunciar a alguma coisa. Está todo mundo me entendendo? Amém? Nós deixamos alguma coisa. Mas quando nós deixamos alguma coisa, aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas elas se passaram, eis que tudo, mas só que nós vivemos ainda com coisas do passado. A renúncia, meus irmãos, ela funciona da seguinte forma, olha, eu estou deixando uma vida que eu tinha e vou passar a ter outra. Renunciar a largar alguma coisa. Jânio da Silva quase renunciou à presidência da República. Ele largou. Então eu tenho que largar alguma coisa. Não é isso? Se nós continuarmos lendo, nós vamos ver em Gênesis capítulo 2, que o Senhor diz assim, né, que deixa o homem a casa do seu pai e vai se unir a uma mulher. Não é isso? E serão os dois? Deixa o homem e vai se unir a uma mulher. Não está dizendo assim, deixa o homem, o seu pai, a sua mãe, deixa a sua família e vai se unir a uma mulher e renuncia tudo. Não. Foram formar uma nova família. Está dando para entender, queridos? Está dando para entender? Então nós precisamos prestar um pouco de atenção. Eu casei, eu renunciei à vida de solteiro, eu continuo tendo pai, eu continuo tendo mãe, eu continuo tendo irmãos. A minha esposa continua tendo mãe, que por sinal passa a ser a minha sogra. Certo? Está dando para entender? Então eu tenho que respeitar todo mundo. Eu tenho uma nova vida, eu tenho uma família, mas aqueles são meus familiares. Eu não posso abandonar pai, eu não posso abandonar mãe, eu não tenho que renunciar à família em prol de uma nova família, em prol de Jesus. Está dando para entender? Está dando para entender, irmãos? Não dá para chegar aqui e falar, vamos fazer um seminário de libertação e começar a expulsar o lapeta. É lapeta, porque se for capeta não é comigo, mas é lá, já longe da gente. Nós precisamos começar a entender o que nós temos aqui dentro. Olha, eu casei com você, não quero graça, não, você não precisa ter graça com a sogra, basta respeitar. Está dando para entender, queridos? Está dando para entender? Quem está entendendo? Deu? É isso. Então nós vamos começar a trabalhar isso nesse seminário. Nós vamos entrar em assuntos assim, gostosos. E eu procuro trazer de uma maneira onde eu também seja curado. Amém? Amém, queridos? Eu não posso. Então, por que eu estou falando de casamento, de família, de sogra? Porque, veja bem, quando você renuncia à sua família, você nega a sua família, você vai trazer problema para o seu casamento e para a tua vida. Entendeu?
Você vai chegar em casa e a mulher, vamos na casa da minha mãe? Não, hoje não. Você já começa a ter problema com a esposa, né? Sai da área de conforto. Tem pessoas que não querem contato com a sogra, contato com o sogro, mas vai almoçar lá, tomar café lá, jantar lá, levar roupa para a sogra lavar. Está dando para entender? Bom, se ela pode fazer tudo para mim, por que eu não posso ter um bom relacionamento com ela? Vai lá naquele salmo que o pastor estava lendo aqui. Está dando para entender, queridos? Quem está me entendendo? Então, não dá para renunciar àquilo que nós temos. Uma ocasião, a gente costuma fazer esse seminário num sábado o dia inteiro. Então hoje nós estamos fazendo uma experiência, né? Glória a Deus, vai dar certo. Então presta atenção. Às vezes a pessoa me procura, pastor, mas a minha sogra é chata. Você já parou para pensar que você pode ser chato também com ela? Quem é que faz a diferença? É ela ou sou eu que sou cristão? Pastor, sogra não é parente. Desculpa, querido, se ela não fosse parente, não entrava a sogra na arca de Noé. Ficava do lado de fora. Deu para entender? Então, se ele entrou, tem lá uma sogra, tem lá um sogro, tem que ser respeitado. Ou não? Todo mundo está entendendo, irmãos? Não é para sair daqui e beijar a sogra com falsidade, não. É para mudar um pouco a situação. Nós trazemos esse problema, preste atenção. O meu filho, ele casou-se. Eu tenho uma nora, mas eu tenho um filho. E como nós temos um pouco de experiência, algumas situações nós relevamos, nós tentamos conversar de uma outra maneira. Ela é a pessoa que meu filho escolheu para formar a família dele. Então eu tenho que simplesmente aceitar, concordar, está dando para entender? E caminhar com os dois. Eu não posso ter problema com ela. Quando eles se casaram, eles foram no andar de cima da minha casa. Eu disse a ele, você mora aí, filho, mas eu não vou me envolver na vida de vocês, não. Tá bom? Só vou chegar na hora que a coisa precisar de alguém para falar, ó, vamos ter um pouquinho de calma. Vocês vão brigar, vocês vão discutir, vocês vão se amar, vocês vão se beijar, né? Ela vai gritar com você, às vezes você dá um gritinho com ela, faz parte do casamento isso, né? Mas eu não vou me envolver. Aí todo mundo, eu duvido que o senhor não se envolva. Pois eu não me envolver. Só no momento que precisa. Pai, precisa entender a respeitar também as escolhas dos filhos, quando é uma escolha que agrada ao Senhor. Renuncia a ser o chefão, renuncia a ser o cacique. Está dando para entender, queridos? Isso vai nos ajudar muito. A mãe tem que entender que quando filha ou filho casa, ele tem uma casa. Ela não manda na casa dele. Está dando para entender, queridos? Né? Eu sei que aqui tem mãe, tem filho, tem sogro, não é isso? Deve ter sogro aqui. Quem é sogro aí? Será que é só eu? Oh, então. Presta atenção. Está dando para entender, queridos? A casa do seu filho é a casa do seu filho. Acabou. E fim de papo. É a casa do seu filho, é a casa da sua nora. Pastor, o que isso tem a ver com renúncia? É o que traz problema para nós, queridos. Um dos grandes problemas hoje, nas famílias, é mágoa. E a mágoa começa aí. Está dando para entender? Um se mete na vida do outro. Começa a ter aquela picuinha toda. O inimigo de nossas almas, aquele que eu chamo de lapeta, começa a agir. E a coisa vai piorando. Então, sair da casa, sair da parentela, não é abandonar a parentela. O Senhor não disse, padrão, abandona. Outro dia um rapaz falou para mim, mas será que foi duro para ele deixar o pai? Eu falei, deve ter sido, porque quando um pai morre, a gente deve ficar muito sentido, né? Porque ele já estava morto. Leia a Bíblia, meu irmão, né? Ele já tinha morrido. Ele falou, deixa a casa, o pai já tinha. Está todo mundo me entendendo, queridos? Então, renunciar é entender que eu não posso me envolver em algumas situações. Eu preciso renunciar às coisas que possam trazer problemas para mim. E todo mundo, o ser humano, ele tem uma coisinha na cabeça chamada cérebro, né? Ele tem que começar a usar isso. Quem é aqui que quer que o outro se meta na vida dele? Ninguém quer.
Não é isso? Eu também não devo me envolver na vida de ninguém. Eu preciso respeitar as pessoas. Eu preciso renunciar a ser arrogante, ser chato, inconveniente. Entendeu? Ai, pastor, o senhor não sabe como aquele cunhado meu é chato. Então, será que ele não está falando isso do cunhado dele também? Está dando para entender? Teve um que falou, o senhor não sabe, meu cunhado chega em casa no domingo, ele vai na geladeira e pega cerveja. Eu falei, na minha ele já não pegava, porque eu não tenho cerveja. Ele ia beber água. Você comprou porque quis. Está todo mundo entendendo, irmãos? Então acabou. O princípio das coisas é assim, eu tenho que saber o que eu tenho que renunciar. E a renúncia é uma coisa doída. A renúncia não é fácil. Se nós formos andar um pouquinho mais na palavra, nós vamos ver que em Gênesis capítulo 22, 1 e 2, alguém pode ler para nós em alta voz? Ah, então não sai aí, né? Eu preciso ler. Então tá bom, então nós vamos lá. Quando eu saí de casa, Gênesis estava aqui. Está todo mundo me entendendo bem, queridos? Todo mundo está entendendo? Você crê que já está sendo útil para você? Então dê um forte aplauso ao Senhor Jesus. Gênesis capítulo 22, verso 1 e 2. Passado algum tempo, Deus pôs Abrão em prova, dizendo-lhe, Abrão, ele respondeu, eis-me aqui. Então disse Deus, toma seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali, como holocausto, num dos montes que lhe indicarei. Amém? Abraão, Abraão, eis-me aqui. Pega o teu filho, a quem você ama, e vai para um lugar que eu vou te mostrar, e mata ele. E mata ele. Verso 3 diz assim, na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento, levou consigo 2 de seus servos, Isaque, seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. Amém? Queridos, não é para renunciar àquilo que me agrada. Eu tenho que renunciar àquilo que Deus pede para eu renunciar. Está dando para entender? Eu não posso fazer a renúncia das coisas lá do mundo, começar a vir para Cristo, vir para a igreja, mas continuar com as coisas que me agradam. Caminhar com o Senhor é caminhos diferentes. Eu caminho com o Senhor, eu sei que para o Senhor eu vou fazer aquilo que eu não quero. Fazer a vontade de Deus é ir contra as nossas vontades. Quantos filhos você tem? Quem aqui tem um filho só? Você daria a ele hoje, se o Senhor pedisse? Hã? É claro que o Senhor não queria o filho dele, porque depois ele preparou o cordeiro, não é verdade? Ele queria ver onde estava o coração dele. E as nossas renúncias vão mostrar para o Senhor onde é que estão os nossos corações. Aonde nós estamos? Aonde nós estamos? Nós estamos com o Senhor ou não estamos com o Senhor? Ah, eu estou com o Senhor. Eu tinha um pastor que ele costumava falar, olha, é tremendo o pessoal quando vem para a igreja. Era chato, encrenqueiro, briguento, nojento, etc, 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 lá fora. Aí veio para a igreja, pôs um paletó, uma gravata, continua chato, nojento, briguento, encrenqueiro. Casou, continua chato, nojento, briguento, encrenqueiro. Só mudou as situações, mas continua a mesma pessoa. Renunciar quer dizer abrir o nosso coração e soltar coisa ruim. Não é bom caminhar com coisas que nos prendem no mundo antigo. Não é bom. E não é bom caminhar com coisas que entristecem os nossos corações. Vem muita amargura na alma. Nós vamos falar sobre isso, feridas e amarguras na área da fala.
Nós vamos falar sobre isso, nós vamos falar sobre falta de perdão. Por isso nós começamos com renúncia. Todo mundo está entendendo até aqui? Querido, hoje o nosso Isaac não é o nosso filho. O nosso Isaac às vezes é uma coisinha tão simples. O nosso Isaac às vezes é chegar e falar, não, eu não estou respeitando a minha esposa, eu preciso respeitar a minha esposa. Eu não estou falando para ele, eu te amo, querida. Eu não estou tratando bem os meus filhos. Eu estou sendo arrogante. Eu estou sendo possessivo. Está dando para entender? São coisas que trazem problemas que vão ferir a alma. Isso nós não podemos carregar. Não podemos carregar. O Senhor nos chama para sair da área de conforto. Está dando para entender? Sair da área de conforto. E a área de conforto é aquela que eu quero estar. Eu desejo estar. Muitas vezes nós vamos na igreja, levantamos a mão, choramos no louvor, né? Sentimos arrepio no louvor. A palavra vem assim, mexe conosco, né? Quando chega em casa, nós vamos lá, pegamos, sentamos no sofá, ligamos a televisão. Olha esse Big Brother Brasil, amor. Você renunciou o que lá do mundo? Você desistiu do que do mundo? Do que você desistiu do mundo? Nada. Nada. Está todo mundo entendendo bem? Eu sei que é um pouquinho tarde, estamos todos cansados, né? Mas precisamos continuar. E aí Abraão obedeceu. Chegou lá. O menino falou para ele, né? Olha, estou vendo a lenha, estou vendo o fogo, mas não está o cordeiro. Cadê ele? O Senhor proverá para ti o cordeiro. Entendeu? E aí eu fico pensando que às vezes muita gente não pensa. Isaac já não era uma criancinha. Não é? Ele poderia falar, eu não vai me amarrar não, vou sair correndo, ó. Saio na carreira. Ele, em obediência ao pai, ele renunciou a fugir, né? Eu vou aqui, meu pai, ele confiava no pai. Porque, veja bem, você já tem uma certa idade, você sabe que o holocausto é enfiar o cutelo no peito do cidadão, né? Aquele punhalzinho, né? Ele não correu, ele não xingou, ele ficou ali do lado do pai. E muitas vezes, queridos, nós saímos do lado do pai de uma maneira tão rápida, né? Nós surgimos de perto do pai de uma maneira tão rápida. Eu não concordo com isso, eu não aceito, eu vou embora. Precisamos renunciar à desobediência. Amém? Precisamos renunciar à desobediência. A desobediência traz feridas, a desobediência traz problemas inúmeros. Por que está tanto jovem morrendo hoje? Por quê? Por que nós temos tantos jovens nas esquinas fumando aquele tal de narguilha? Muitos deles já com câncer na boca. Desobediência aos pais e a Deus. Tem muito filho de cristão no meio das drogas. Eu bem sei disso. Por que ele está lá? Desobediência a Deus. Honra o teu pai e a tua mãe, para que te prolongue os dias. Entendeu? Nós precisamos começar a entender, queridos, que nós precisamos renunciar somente o que faz mal. Só o que faz mal. O que faz bem, nós temos que atrair cada vez mais para nós. Está dando para entender, queridos? Nós temos várias pessoas que o Senhor chamou. Nós temos várias pessoas que o Senhor chamou e teve que haver renúncias. Precisou haver renúncias. Se você pegar a palavra do Senhor e ler lá em Mateus 9:9, o Senhor estava passando e havia um homem sentado ali na alfândega. O Senhor passou e falou para ele assim: segue-me. Mateus. E ele era um homem
Muito bom. Corrupto, ladrão, né? Cobrava impostos, explorava todo mundo, tinha uma posição. Jesus passou e falou: segue-me. Ele levantou de imediato e seguiu. Ele perguntou: aonde eu vou? Quanto eu vou ganhar? O que eu vou fazer? Qual é o lugar que o Senhor quer que eu vá? Ele foi embora. Queridos, quando nós aceitamos Jesus Cristo, simplesmente temos que segui-lo. Temos que renunciar à nossa posição lá. Temos que renunciar ao que está lá atrás. Quando o Senhor Jesus falou para você: vem, vinde como estás, mas não permaneça. Renuncia. Igual aquele cego que jogou a capa, né? Lançou de si a sua capa e seguiu. Nós não lançamos a capa, nós não renunciamos à capa. Então nós vamos criando uma bagagem dentro da igreja, com Jesus, na família, com os problemas. Quantas pessoas se casam hoje, mas não deixam a vida de solteiro? Não renunciam à vida de solteiro? Por que os relacionamentos hoje acabam cedo, acabam rápido? Porque a pessoa se casa, o camarada não larga o futebol todo domingo, toda hora. Não estou dizendo que não pode praticar, tem que praticar, mas tem que saber os horários. Ah, vai para o boteco jogar dominó, vai não sei para... Queridos, casou, a vida de solteiro acabou. Não tem mais baile, não tem mais festinha, não tem mais aquelas coisas todas. Por que casou então? Para deixar a mulher sozinha, sentada em casa? Fazendo nada? Está todo mundo entendendo? Nós precisamos começar a acordar, irmãos. Porque tem coisas, como eu já disse, vou repetir de novo, né? Nós não renunciamos, trazemos problemas para dentro de casa. Ou não? Trazemos ou não? Então é hora de acordarmos para a vida, pensar um pouco melhor, o que nós temos que fazer, onde que nós temos que ir, onde que nós temos que ir. Está dando para entender? Tem vários textos, várias passagens em que o Senhor nos mostra pessoas que renunciaram. Haja visto a chamada dos discípulos. Todos os discípulos renunciaram. Tiveram que deixar de fazer alguma coisa. E nós? O que nós temos renunciado? Qual é o Isaac que tem atrapalhado a sua vida? Qual é o Isaac que tem atrapalhado a sua vida? Tem coisas que nós colocamos acima de tudo e de todos. Tem coisas que se tornam mais importantes que o pai, mais importante que o esposo, que a esposa, mais importante que os filhos. Temos manias, temos costumes e não queremos deixar. Precisamos deixar. Precisamos abandonar. Você quer ver uma coisa que traz tanto problema para a vida das pessoas? O grito. A gritaria dentro de casa. A gritaria com os outros. Você grita com uma pessoa, ele começa a ficar triste com você e vai guardando dentro de si. Eu era uma pessoa que eu gritava muito. Para a glória de Deus, nós renunciamos isso. Deixamos de lado isso. O Senhor já falou para você: segue-me. O Senhor já te chamou para o segue-me? Você levantou e seguiu Ele? Ou parou no caminho? Mateus, capítulo 16. Mateus 16, o verso de número 24. Então, Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Amém?
Se alguém quiser vir após mim, outras versões hoje está assim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e segue-me. E se não me falha a memória, eu acho que o pastor citou esse texto. Não citou? Eu acho que o pastor citou. Negue-se a si mesmo. Irmãos, prestem atenção. A renúncia é negar-se a si mesmo. Negar-se a si mesmo não só na igreja. Negar-se a si mesmo em todas as situações. Entendeu? Eu tenho opinião, eu tenho convicção. Tem uns que falam assim, eu nasci assim, cresci assim, meu avô é assim. Mas você não é assim. Você conhece Cristo. Então você vai criar a sua família como Cristo te ensinou, como Cristo te ensina. Negando a sua arrogância, autossuficiência. Está dando para entender? Isso tem que ser jogado fora, irmãos. Precisamos jogar isso fora. Tá, estamos falando da igreja, estamos falando de casa, mas e na empresa? Eu aprendi assim, espera um pouco, mas a empresa você é contratado para fazer uma determinada coisa e não a tua opinião que vale ali. Vale o que você é pago para fazer. Cabeça pensante são a diretoria, é a diretoria. Eu posso sugerir, eu posso dar uma ideia. Cabe aos diretores da empresa pegar ou não a minha ideia. Então, está todo mundo entendendo bem, queridos? Em todo lugar nós precisamos nos renegar. Tem que haver renúncia. Em todos os lugares, queridos. Nós não podemos vestir uma capa de crente e sair por aí. Nós temos que andar como cristãos, renunciando tudo. Não é largando a nossa vida, é renunciando aquilo que vai atrapalhar a minha vida, que vai trazer amargura na minha alma e na alma nos outros. Vai trazer coisas na frente. Você presta bem atenção. Tirando as criancinhas, todo mundo aqui pensa bem. Se eu parar para você, fecha teus olhos, tenta lembrar alguma coisa que a tua mãe ou teu pai ou alguém falou lá no passado para você que te magoou até hoje. Você vai lembrar na hora. Não é? Vai lembrar, dói. E infelizmente, todas as feridas, a maior parte das feridas de amarguras vem de dentro da casa. É dentro da casa. E nós precisamos começar a pensar nisso. Está dando para entender? Precisamos começar a pensar nisso. Espera um pouco. Meu pai disse aquilo, me magoou muito. Mas por que ele disse aquilo? Hoje eu conheço Cristo, né? A palavra diz que o tempo da ignorância o Senhor não toma em conta. Então eu preciso prestar atenção nisso. Quantas pessoas, eu conheço uma família, parece incrível, queridos. Na adolescência, hoje eu estou falando de uma pessoa que tem quase 80. Tá? Lá com seus 14, 15 anos, no tempo que se usava aquelas saias, aquelas que tinham suspensório, aquele negócio todo, uma irmã saiu com a saia da outra. Quando ela chegou, a outra não disse nada, pegou a saia, foi até o quintal. Aquele tempo as lâmpadas eram de querosene, não sei se alguém viu isso, né? Tá bom? Ela jogou o querosene da lamparina em cima da saia e pôs fogo. Falou, o que você põe no seu corpo, no meu não vem. E eram irmãs, saíram do mesmo ventre. A amargura estava ali, ó. Então você tira uma ideia. Quanto tempo aquilo acompanhou? Então tem algumas atitudes que lá do passado traz problemas sérios. Nós precisamos renunciar a essas coisas. Nós não somos assim. O Senhor Jesus nos ensina diferente. Amém? Está todo mundo entendendo? Está mesmo? Eu sei que nós estamos um pouquinho cansados, o tempo e tudo isso que aconteceu. Mas eu queria saber, estou sendo claro? Está todo mundo entendendo bem? Eu vou sempre perguntar isso. Nas outras 3 terça-feiras também vou perguntar isso. Qual é a tua cruz? Qual é a cruz que você tem que tomar e o que você tem que deixar? Não dá, queridos. Não dá. A pessoa renuncia, pai renuncia, mãe. Tem uns, pastor, tem uns que são tão abençoados. Nessa caminhada a gente vai pegando, vai conversando. Calma, chegou a hora, pastor. Eu renunciei ao meu trabalho. Vou viver na obra.
quem vai te sustentar? A igreja dá uma cesta básica. Cesta básica não paga aluguel, não paga água, não paga luz, não paga escola da criança, não paga uniforme, não paga nada. Você está renunciando a coisa errada. Não, tá sim. Tá sim. O dia que for para você trabalhar totalmente na obra, lá na frente da sua igreja tem um homem chamado pastor. Abaixo dele, abaixo de Deus, está ele. Ele vai te observar, ele vai olhar. O Espírito Santo que você disse que falou com você, que eu tenho minhas dúvidas, vai falar com ele. É porque eu tenho minhas dúvidas, porque o Senhor disse assim, olha, presta atenção, do suor do seu rosto comerás todos os dias da sua vida. Entendeu? O apóstolo Paulo disse que ele ia trabalhar porque não queria ser peso para ninguém. Então, queridos, em nome de Jesus, não renuncie ao trabalho, não. Não é? Trabalho não é para renunciar. O que nós fazemos para Deus na obra é outra coisa. É por amor. Está dando para entender? É por amor. Eu renuncio minha mulher a passar fome. Né? Não pode comprar uma alpargata para pôr no pé. Né? Não pode ir na manicura, não pode ir no cabeleireiro, né? Não é? Vai trabalhar, vagabundo. Eu falo assim para eles, ficam bravos. Não é verdade? Trabalhar. Quando for para você trabalhar na obra, na igreja, Deus vai falar com o teu pastor. Ele está observando. E com isso, fala, você quer trabalhar na obra? Vai para a construção civil, está precisando de gente. Está todo mundo entendendo, queridos? Amém? Nós renunciamos às coisas erradas. Você renuncia o trabalho, você não vai pagar o aluguel. Você renuncia o trabalho, você não vai comprar o leite das crianças. E coisa dura para um pai deve ser quando, né? Uma criança quer um chocolatinho, ele não tem para dar. E não adianta pedir na igreja. Irmão, faz uma campanha lá para ajudar nós. Não, senhor, a campanha é trabalho. Eu trabalho há 30 anos com casa de recuperação quase. Não fica um interno na minha igreja. Não fica. Umas que eu pego no pé deles na casa de recuperação. Porque chega lá, eles renunciaram o pai, renunciaram a mãe, renunciaram tudo. Porque meu pai é ruim, porque minha mãe é isso, porque minha mãe é aquilo. Para sua mãe é legal. Quando ela deu o peito para você, saiu leite. Não saiu cachaça, não. Vem com graça, não. Certo? Aí quando eles chegam, posso? Pode. Um mês já. Tá. Irmão, senta aí. Você fazia o quê? Vou anotando tudo. Irmão, fiz um currículo para você naquele dia, eu conversei com você e nós já espalhamos seu currículo, tá bom? Você vai trabalhar. Pastor, mas eu tenho vocação. Lá na casa profetizaram. O que profetizaram lá é para lá. Aqui você vai trabalhar, vai sustentar a tua família, vai trazer dízimo à casa do tesouro, à casa do Senhor, vai ofertar. Que mania é essa de vocês querer que o Senhor dê para vocês, vocês não dêem nada para Deus? Não fica. Renúncia, queridos, é uma renúncia com sabedoria. Eu tenho que deixar o que me prejudica. E o trabalho não prejudica ninguém. Ou prejudica? Eu gostava de ir no trabalho, mas no dia do pagamento. Né? Eu não trabalho, queridos. Eu vivo só na obra. Só na obra. Recebo uma pequena ajuda do INSS, né? Mas eu dedico minha vida na obra. Viu? E eu sei a situação que nós passamos por isso. Eu sei as dificuldades que nós atravessamos por isso. Porque eu renunciei a explorar qualquer pessoa na igreja. Viu? Na minha igreja nós só pregamos dízimos e ofertas. E eu ainda falo, queridos, não renuncie o dízimo não. O dízimo você tem que dar. Com choro ou sem choro. Que é o mandamento do Senhor. Eu quero ver se você é bom mesmo na oferta. Além do dízimo. Que aí você vai dar aquilo que é teu. Que o dízimo é do Senhor. Dá para alguém o que é dele é fácil. Dá para alguém o que é meu, não. Está dando para entender? Tem irmãos que renunciam até isso, né? Não pode. Tem que prestar um pouco de atenção. Está todo mundo entendendo, amados? Amém? Glória a Deus.
Nós temos textos na palavra do Senhor que mostram vários que renunciaram, mas também temos alguns que não renunciaram. Temos alguns que não quiseram seguir a Jesus. Vocês já ouviram falar daquele jovem rico? Já ouviram? O Senhor falou para ele assim: vai, vende tudo que tem e dá aos pobres. Depois, siga-me. Depois, siga-me. O que ele fez? Foi embora. A renúncia é aquilo que eu quero, é aquilo que eu gosto. Não é aquilo que a igreja pede. Precisamos começar a parar, precisamos começar a ver o que nós temos que fazer no que diz respeito à renúncia. Qual é a renúncia? Nós vamos estar, irmãos, se for o caso, na terça-feira, a gente dá uma repassadinha, se assim pudermos, né? Mas eu quero pedir para os irmãos abrir suas Bíblias no livro de Efésios. Em Efésios, capítulo de número 4, o Senhor fala algumas coisas que nós devemos renunciar. Ali nós aprendemos algumas coisas que devemos renunciar. Vocês marcam direitinho, né? E para ler em casa esse texto. Nós precisamos deixar a vaidade, deixar a mentira, deixar o roubo. Aquele que mentia não mente mais. Sabe, nós precisamos começar a largar algumas coisas. As coisas velhas têm que sair da nossa vida. Não devemos cometer impurezas. Não devemos ser duros de coração. Nós somos ensinados em Jesus a sermos nova criatura, a sermos diferentes. Então, aquele que mentia não mente mais, o que roubava não rouba mais. Entendeu? Precisamos começar a mudar. Como é que nós estamos nos tratando? Como é que nós estamos nos relacionando? De que maneira está sendo a minha vida? Eu deixei as coisas que fazia ou não? Deixei ou não? Minha esposa está triste. Por que ela está triste? Você não fez nada que magoou ela? Você não fez nada que deixou ela entristecida? Olha, minha mãe tem tanto tempo que não fala comigo, por que será que ela não falou com você? Queridos, preste atenção. É só uma pequena passagem no que diz respeito à renúncia. Mas é para meditar bastante. Nós vamos conseguir falar um pouquinho mais na terça-feira, eu creio nisso, né? A respeito disso. Mas olha, todo aquele que não renuncia a tudo que tem, não pode ser meu discípulo, diz o Senhor. Amém? Todo aquele que não renuncia a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Então preste atenção, tudo que eu tenho, que você tem, não é o meu carro, não é minha casa, não é minha conta bancária. Tudo que eu tenho é arrogância, sabe? É autossuficiência, é querer ser melhor do que o outro, é querer se destacar em tudo. Viva eu, viva tudo, sabe? Quando fala isso, tem que renunciar a tudo que tem? Não, tem que renunciar às propriedades. Você quer que o rico fique pobre, mas você quer ser arrogante, chato, nojento, encrenqueiro. É isso que o Senhor quer que eu renuncie, que você também renuncie. Ser uma nova pessoa, ser uma pessoa mudada. O que eu sou, eu vou deixar de ser. Então, cada um sabe o que é. Não precisa, irmão, eu não preciso, você não precisa, nenhum de nós precisamos. Que nenhum profeta desça do altar, dando rodopio e enfiando o dedo na cara para falar: eis que te digo que tu está em pecado. Eis que eu te falo. Não, meu, você sabe o que você faz. Eu sei o que eu faço. É só renunciar às coisas erradas. Está dando para entender? Eis que te digo que você está tratando mal seu marido, tratando mal seu filho. Não precisa, você sabe que está. Eu não preciso esperar isso. Eu vou na
na igreja, Deus vai falar comigo, eu vou mudar. Muda agora, já vai mudado, já sai da sua casa louvando, bendizendo o nome santo do Senhor. Renuncie a esperar Deus falar para você aquilo que você já sabe, aquilo que você conhece. Renuncie a essa situação. Aí eu vou lá para Deus me alegrar. Levanta a tua cabeça, olha para cima, já sai alegre. Amém? Está dando para entender, querido? Seja ousado para as coisas boas, largue as coisas ruins, em nome de Jesus. Até no final do seminário, se o Senhor assim permitir, eu vou dar o testemunho por que eu fiquei 60% da minha vida amargurado. E aí você vai ver como é bom renunciar às coisas ruins. Amém? Que Deus possa abençoar a sua vida e a minha vida, e que nós possamos, nesse pequeno espaço, ter aprendido um pouco mais. Amém? Passar a palavra para o pastor André.